Você sabia que achar que demoram 21 dias para a formação de um hábito é um mito? Não é simplesmente assim. Eu vou te explicar da onde veio essa ideia. Maxwell Maltz, ele era um médico que era cirurgião plástico. Ele escreveu um livro chamado Psycho-Cybernetics, que falava de quanto tempo as pacientes demoravam, né, para ter a nova percepção de uma rinoplastia que ele fazia, de uma nova aparência na reconstrução, né, de uma mamoplastia. E aí o que aconteceu? Esse livro, né, diante de toda essa ideia de 1950, quando foi que surgiu tudo isso, as pessoas generalizaram de que 21 dias seriam o tempo ideal para a formação de um hábito. Mas o que a neurociência mostra hoje pra gente? Que essa média, ela foi dividida de 66 dias e ela varia entre 18 e 254 dias. Sim, gente, é complexo e eu vou te explicar o que é o hábito, como ele se forma e eu vou falar também sobre hábitos positivos e negativos, que a gente tem que lembrar disso também. Não existe um número mágico, existe uma repetição, um contexto, depende da pessoa. Tem pessoas que têm mais facilidade de formação de hábitos positivos, tem pessoas que têm mais habilidades, né, de fazer hábitos negativos, mas dependem das escolhas, né, e como o nosso cérebro funciona. Então hoje eu vou falar sobre isso aqui. Bom, a formação de um hábito, ela pode ser explicada de uma forma bem simples. Ela começa com um gatilho, depois vira um desejo, uma resposta e uma recompensa. Eu vou trazer um exemplo prático que é comer doce. A gente tem um gatilho, por exemplo, a gente vê um pudim lá, né, em cima da mesa, posta. A gente cria o desejo de comer aquele pudim. A resposta, que é a ação, é ir lá cortar um pedaço, colocar no seu prato. E a recompensa, depois que você come aquele pudim, dá aquele gostinho, aquela dopamina, né? Então, aí você cria o hábito de comer a sobremesa todos os dias depois do seu almoço, né? Então, você terminou de almoçar, você tem aquela vontade, alguém já fez algum bolo, algum brigadeiro, e aí você condiciona o seu cérebro, o seu corpo, a sempre ter uma uma sobremesa ali para você. Essa ideia e esses 4 passos da formação do hábito veio com James Clear, que ele escreveu o livro Hábitos Atômicos, totalmente sustentado pela neurociência comportamental, né, como nosso cérebro funciona diante desse sistema de recompensa e o ciclo do hábito. Então, o primeiro passo, ele fala do gatilho, né, esse gatilho, ele deixa o cérebro em alerta. Então, sempre tem um horário em específico, um local, uma emoção, uma pessoa, né, um cheiro, todos esses podem ser gatilhos que ativam nosso sistema nervoso pelos 5 sentidos. Eh, e aí, vamos lá, vou trazer diante desse gatilho, né, que ele ativa esses circuitos automáticos, do gânglio da base, que é uma área responsável pelo comportamento repetitivo automático no nosso cérebro, tá? E aí, diante disso, eu vou pegar 2 exemplos. O gatilho para fumar, então as pessoas que têm o hábito de fumar, e um gatilho para fazer uma atividade física, tá? O primeiro da fumar, que é um hábito, teoricamente negativo, né, pelos malefícios que trazem. A pessoa sempre fuma no mesmo horário, ela sempre fuma quando tá estressada, ela sempre vai na sacada para fumar. Então você entende que tem todo um contexto, todo um protocolo, né, vamos se dizer assim, para que causa aquele hábito de fumar. E a mesma coisa na academia. Então você tem, um horário que você sempre vai, você tem, o local que você sempre vai na mesma academia, a emoção de, né, de estar lá, né, às vezes, um atleta, vamos falar assim, um atleta, a emoção de ganhar campeonato e tal. Esses são os gatilhos que trazem conforme a gente vai, vivendo ao longo da vida. O segundo ponto é o desejo. Então ela é a antecipação da recompensa. Como eu usei do pudim, né, do doce, nosso cérebro já conhece açúcar, ela já sabe que é gostoso, então ele antecipa essa recompensa, né.
você não deseja o hábito em si, mas você deseja a sensação que ele promete, isso é muito interessante, né. A gente está no mundo imediatista e ele é sempre a gente sempre busca, recompensas imediatas, né, que nem a academia, ela libera sim um certo nível de dopamina, de adrenalina quando você treina, né. Só que é ao longo do processo que você vai construindo tudo isso, né. Tem também a longo prazo o shape que você vai ter, o condicionamento físico que você deseja, a saúde que você quer colher. Então aí tá o ponto, como que a gente faz para fazer uma coisa que não tem uma recompensa imediata? A gente vai focar no que eu vou ter. Então você vai antecipar, né, essa sensação. E dentro da minha metodologia, dos meus atendimentos, eu uso as técnicas e ensino a pessoa a estar fazendo isso, né. Mas vamos lá, de alguns exemplos aqui que eu anotei para falar para vocês, o chocolate. É o prazer, a dopamina ali que tem, né, no sistema de recompensa. O Instagram, dopamina social de ficar rolando, gente, é o que mais tem hoje. E o treino, a sensação do progresso. Então, conforme você vai colhendo ali um condicionamento melhor, e tem muita gente que não enxerga, né, mas, por exemplo, alguém que tá na obesidade de um grau alto e tá per perdendo peso, tá na luta ali, né, fazendo exercício. Ela, poxa, não vê que tá dando resultado. Mas você tem que pensar nos pequenos atos. Então, assim, os hábitos atômicos é justamente essa ideia, os pequenos hábitos, porque tem gente que já quer fazer lá na frente, mas é uma escadinha. Você vai começar a reparar que diminuiu uma medida, que você está dormindo melhor, que você está tendo, mais condicionamento, mais energia. Você não perdeu os 10 quilos ainda que você deseja, mas você já está tendo, essa sensação, né, aliás, esses resultados, mais a curto prazo. E aí a neurociência que fala da dopamina, que aí eu venho trazer também o Skinner. O Skinner, ele fez aquele experimento com os ratinhos de condicionamento, para condicionar o ratinho a fazer aquilo que ele queria, né. Isso a gente tem com os animais, quando a gente treina um cachorrinho para estar sempre pegando a patinha, você dá comida, e aí ele dá a patinha, você dá a comida, ele dá a patinha, você condiciona o cachorrinho a fazer aquilo. A gente não é muito diferente, gente, por quê? Nós temos intrínseco na nossa estrutura comportamentos reforçados. A criança, principalmente. Então, a dopamina ela não é liberada na recompensa, mas ela aumenta principalmente nesse processo de antecipação. Então você condiciona, linkando com o Skinner, você condiciona na sobremesa, no exemplo que eu dei, a sempre comer sobremesa depois do almoço. Você é condicionado porque você reforçou esse comportamento, várias vezes. Resposta, gente, eu acho que essa é a mais fácil de explicar, porque é a reação, é a ação. Você já teve o gatilho, que foram fatores externos que mexeram com o seu, 5 sentidos, você teve o desejo, porque provavelmente você já fez, já foi reforçado aquele comportamento antes, e a resposta é o comportamento em si. Então aqui vários hábitos, de ir lá e pegar o cigarro, de ir lá e tomar uma gelada, de ir lá e comer um chocolate, ficar no Instagram, né, treinar, orar, reclamar, procrastinar, todos isso são respostas de uns hábitos. Ah, um outro é tocar o violão. Também gosto muito desse, né, uma pessoa que quer tocar violão. E aí eu deixo uma dica, se você quer facilitar um hábito, por exemplo, você quer aprender a tocar violão, você facilita para você. Em vez de você deixar o violão lá guardado juntando pó, limpa ele, coloca ele num lugar que você vai passar todo dia na sua casa, deixa ele afinado com as cordas. Aí você passa ali, você já vai ver. Você vai criar um gatilho que vai reforçar o seu desejo, que vai gerar uma resposta. Então você vai facilitar para que aquilo aconteça. Então isso é muito importante, tá, gente? E a última é a recompensa, né? Valeu a pena repetir tudo isso? Eis a questão. Então, se houve sensação de prazer, alívio, pertencimento, conquista, redução da dor, todos esses, sensações prazerosas, não só a dopamina, endorfina, mas, um conforto, né, também da parte emocional, né, não só neurológica, fisiológica, mas um conforto emocional também, é um reforço que vai gerar aquela recompensa
Aliás, é uma recompensa que vai gerar aquele reforço. E aqui, para o último, para a gente encerrar, eu vou dizer por que é tão difícil quebrar um hábito, né? Aquele gatilho sempre continua, o desejo sempre é ativado e o cérebro sente a falta da recompensa. Para interromper, a gente tem que entrar em um desses, no gatilho, quebrar o gatilho. Então eu falo de doce. Gente, não compra, não tem em casa, você não vai ver, não vai dar vontade, né? O desejo também, trocar por outra coisa. Então, se você depende daquela dopamina do chocolate, busque outras coisas, que nem aí tem muita gente que vai treinar, porque treinar também gera recompensa dopaminérgica, né? Falando assim. Porque o cérebro ele sente falta dessa recompensa, né? Substituir a resposta mantendo o gatilho e a recompensa também. Então você vai reagir de forma diferente diante daquele gatilho, daquele desejo, né? Então é muito importante essa parte também. O hábito, ele é um loop de economia de energia cerebral, baseado em antecipação de dopamina e reforço comportamental. Então, o que isso significa, gente? O hábito, ele é, no doce, eu gosto muito de falar do doce, porque é altamente energético e você não vai gastar nada de energia para comer um doce. Então, o seu cérebro gosta disso. Se a gente vê, o nosso cérebro ele é bem primitivo e antigamente, na era dos homens da caverna, eles tinham que correr quilômetros para conseguir uma presa, né, para matar um bicho lá e comer. Então, nosso cérebro gastava muita energia para comer muita energia depois. Hoje tudo está muito fácil. Então, você vai lá, você come um chocolate, você vai ter um pico de dopamina, energia, e seu cérebro não teve nenhum esforço. Então, a gente sabendo de tudo isso, a gente consegue alterar, usar as técnicas, né? Então, eu trabalho também com reprocessamento generativo, que eu vou identificar da onde vem essa necessidade por doce, da onde vem essa necessidade por fumar, porque provavelmente você teve traumas, gatilhos lá atrás que até hoje te influenciam. Então, a gente não trabalha só no hoje, tem que voltar no passado, tratar o presente e prevenir para o futuro. Então, é isso. Entrem no meu Instagram, Catarina Tribixi, K, vão atrás do meu conteúdo, entrem em contato se vocês querem agendar uma consulta para a gente reprocessar e criar estratégias para sua transformação. Muito obrigada!